Quem já me conhece aqui no YouTube sabe que eu não sou de prometer fórmula mágica, método que promete resolver seus problemas em poucas semanas. Mas o que eu vou te mostrar nesse vídeo pode com certeza girar uma chave que talvez esteja trancada e está atrapalhando a sua aprendizagem. Eu me refiro a colocar emoções no seu processo de aprendizagem, a dar um significado diferente às coisas que você estuda, a enxergar de uma nova forma o processo de aprendizagem, de apreensão de conhecimento, que é necessário para que você consiga colocar uma informação, um dado, um conhecimento na memória de curto, médio e longo prazos, que é o necessário, é o suficiente para que você consiga performar bem na prova. Então eu vou começar esse vídeo de uma forma diferente. Eu vou aqui para a tela, vou colocar aqui um teste, tá? Vou colocar um teste para a gente fazer junto. E a partir desse teste, a partir do que nós vamos analisar nesse teste, eu vou dar a minha opinião e te dar uma dica interessante sobre como melhorar o seu aprendizado e realmente entregar o que eu prometi no vídeo, né? Na capa desse vídeo, para não parecer mais um vídeo desses que promete e não entrega nada. Tá? Então eu tenho aqui 5 itens, 5 coisas ou conceitos, tá? Então eu tenho aí no número 1, meia, número 2, pulseira, número 3, leiteira, número 4, porco-espinho e número 5, sofá. Eu vou te dar 2 segundos para você olhar essa lista e tentar decorar e memorizar para o próximo passo. Então, beleza. Não vale colar. Por favor, promete para mim que você não vai colar, tá? Agora eu vou te aplicar o teste, tá? E se você não entender, não lembrar de nada do que eu vou falar aqui, tá tudo bem. Você só é mais uma pessoa normal, como eu sou, como 99% das pessoas que estão aqui são. Repito, não vale colar. Então, eu quero que você me diga agora qual o item que está descrito no número 2. Eu coloquei aqui, a lista está embaralhada, claro, evidentemente está embaralhada. Eu quero que você me diga qual desses itens está no número 2 naquela lista que eu te mostrei anteriormente. Não vale colar. Eu quero que você comente aqui se você acertou ou se você errou. Professor, não lembrei de nada. Na verdade, não lembrei de nenhum dos itens da lista de 5 itens que você me mostrou. Então, eu imagino que a maioria de vocês não vai lembrar. Assim como eu também, antes de entender esse jogo da memória, essa forma que a nossa memória julga o que ela deve aprender ou não, eu também provavelmente não lembraria. Então, isso realmente, entender essa lógica de funcionamento do nosso cérebro, me ajudou muito a ter várias aprovações. Eu já fiz vídeo mostrando sobre as minhas aprovações. Eu fui 4 vezes primeiro lugar em concursos públicos, 3 deles concursos federais, e hoje eu sou servidor público do Ministério Público da União. Então, eu me sinto confortável, apesar de não ser um especialista em neurociência, em psicologia, eu me sinto confortável para falar de um assunto sobre o qual eu tenho prática, eu tenho experiência, e também sobre o qual me debruço em leituras de artigos científicos e de especialistas, tá bom? Então, gente, dar significado, dar emoção, colocar um componente emocional nos seus estudos vai fazer toda a diferença. Então vamos de novo lá para o quadro para te mostrar como é que seria colocar uma emoção nesse processo aqui. Porque provavelmente você aprendeu na escola o lance do decorar. Então talvez você foi para aquela lista lá de cima com a intenção de decorar aqueles itens. Pô, vou decorar. Você associa, né, a ideia de memorização com decorar. Eu sempre falo sobre isso nos meus cursos de redação, né? Quem não sabe, eu sou professor de redação. Eu sempre falo para as pessoas, você não vai fazer uma boa redação decorando frases de filósofos. Você precisa entender o que aquele filósofo disse. Porque entendendo o que ele disse, você vai ser capaz de, com suas próprias palavras, construir argumentos. Eu sempre falo, não queira decorar o dado. Quantos brasileiros, por exemplo, sofreram acidentes em 2024? Não queira decorar esse dado. Queira entender por que tantos brasileiros sofrem acidentes. Você compreende que essa é uma virada de chave? Quando você começa a compreender o porquê das coisas e colocar na sua mente novos caminhos de aprender determinados conceitos e não decorar os conceitos, é claro que em alguns momentos você vai precisar decorar. Mas, no geral,
O que faz você passar em prova é aprender e compreender o que está por trás daquele conceito, daquele dado, daquela estatística, enfim, tá? Então, ó, você tentou decorar isso aqui, provavelmente. E por tentar decorar, você não lembrou do que estava no número 2. E o que está no número 2 é a pulseira. Agora pensa comigo o seguinte, se você tivesse, em vez de decorado ou de tentado decorar esses 5 itens, você tivesse feito, por exemplo, assim, meia. Pô, meia. Vou lembrar de uma coisa absurda sobre meia. Vou tentar associar o nome meia, que está no número 1, a algo absurdo. Então vamos tentar pensar o seguinte. Vamos tentar pensar em, por exemplo, eu coando o café da manhã com uma meia. Em vez de coar o café da manhã com o coador de café, eu pego uma meia suja, imunda lá com chulé e boto para coar o café. Eu acabei de fazer uma marcação emocional no meu cérebro, que vai facilitar a lembrança, a retomada dessa informação, muito mais do que se eu tivesse só tentado decorar essa frase, essa palavra. Então veja, lembra, agora no lugar da pulseira, número 2, vou tentar lembrar, poxa, de um dia que eu estava tão feliz porque tinha conseguido juntar um dinheiro. Eu juntei uma grana por um ano, ou por alguns meses, guardando moeda ali no meu cofrinho, e eu consegui, sozinho, com o meu próprio esforço, comprar uma pulseira que eu estava tão afim, que eu estava muito afim daquela pulseira, eu via sempre lá na vitrine da loja, e eu consegui, com meus próprios esforços, com meus próprios méritos, juntar dinheiro e comprar essa pulseira. Olha que eu acabei de fazer uma marcação emocional. É ou não é mais fácil de aprender assim? É claro, gente, isso aqui não é a regra, não é só isso. Eu pressuponho que para sua memória funcionar bem, você esteja dormindo bem, você esteja se alimentando bem, se hidratando, tendo uma vida equilibrada. Eu pressuponho o básico, isso é básico. Tá? Eu parto desse pressuposto. Agora vamos pensar em leiteira. Cara, eu não sei se você passou por isso, mas eu passei de quando eu era criança, minha mãe eu ter que pegar o leite na quitanda, na vendinha da esquina. Então, eu tinha que, ali, pelo menos 2 vezes por semana, pegar a leiteira, no meu caso, tá? Eu tô trazendo um exemplo meu. Pegar a leiteira, ir até a vendinha da esquina e encher de leite e trazer aquele leite na leiteira para minha casa. De novo, acabei de fazer uma marcação emocional. Então, veja, tá muito mais fácil de eu lembrar os itens, ó. Tá muito mais fácil. Então, ó, porco espinho, cara, eu vou lembrar, por exemplo, talvez de um dia que eu tava brincando na roça lá no mato e eu acabei pegando sem querer no porco espinho. Aquele que me causou muita dor. Porque o porco espinho tem espinhos que machucam, uma forma de proteção. Então fui lá, peguei no porco espinho, infelizmente me machuquei. E por fim, o sofá. Então você cria aí alguma coisa que te faz lembrar de sofá, alguma coisa que te faz lembrar de forma emocional, de forma afetiva do sofá. Então, esse exemplo aqui, eu precisei usar de forma pedagógica esse exemplo para te ajudar a entender como a nossa memória ela funciona muito melhor quando ela está marcada por emoções. Então, na prática dos concursos públicos, na prática de quem estuda para concurso, para quem faz prova, como é que isso funciona na minha vida, assim, pessoal e no que eu tenho observado por parte das pessoas? Eu vejo que muita gente hoje está muito focada na ansiedade, está muito preocupada com quando vai sair o edital, sabe? E se, por exemplo, vir aí uma alteração do regime jurídico, e agora vai ser CLT, vai ser regime jurídico estatutário, enfim, as pessoas estão muito preocupadas e estão com muito medo, estão colocando emoções negativas em determinados comportamentos. Muita gente acaba associando o ato de estudar a algo negativo, por exemplo. Então ela já vai estudar com aquele sentimento de ranço. Nossa, eu tenho que estudar de novo. Nossa, isso é muito ruim. Ai, nossa, gente, eu não consigo estudar, eu não consigo aprender. Ou, por exemplo, alguém talvez tenha alguma experiência negativa muito ruim em relação à escola, à aprendizagem, na escolarização lá na infância, por exemplo. Eu me lembro que eu tive a experiência de levar palmatória na mão. Você lembra o que é palmatória? É um artefatozinho de madeira que os nossos avós usavam para punir o estudante, né, alguém que não conseguia aprender determinado assunto. Então, ou para punir, para repreender alguém na escola, na educação. Então, a educação brasileira, até bem pouco tempo, eu era criança quando eu passei por isso, era baseada no medo, na disciplina, naquela coisa da punição. Tinha um professor que estava com a vara na mão para punir o aluno que não estivesse se comportando em sala. Então, eu sofri, na minha infância, um bloqueio emocional
negativo que, infelizmente, me bloqueou a aprendizagem de matemática. Porque toda vez que eu ia estudar matemática, eu lembrava daquela situação que eu passei de ter levado uma palmatória na mão que doeu muito. E aquilo me bloqueou negativamente. Então, as emoções elas podem tanto te ajudar a aprender melhor, quanto também te bloquear o aprendizado. Pode atrapalhar o seu processo de aprendizagem. Talvez você tenha tido na escola uma excelente professora que marcou a sua história. Cara, que professora legal. Como aquela professora me ensinava bem, como ela era querida, como ela era gentil, como ela era didática, como ela fazia diferença na minha vida. Eu tenho certeza que você lembra o nome dela, você lembra da matéria dela, você gostava mais da matéria que ela ensinava, porque ela te colocava num ambiente emocionalmente prazeroso, que te fazia sentir vontade de estudar aquela matéria. Tenho certeza absoluta que você lembra dos nomes de todos os professores que te fizeram passar por situações positivas e também negativas. Então, por exemplo, trazendo aqui para o nosso mundo dos estudos para concurso público, para a vida real. Né? Até antes disso, eu quero te pedir, né? Se esse vídeo está fazendo sentido para você, clicar aqui no like, esse botãozinho para cima, não custa nada. Para mim, tem um valor inestimável, porque assim eu me sinto mais motivado. Você faz uma marcação emocional em mim, para que eu sinta mais vontade de fazer mais vídeos como esse. Aqui em pleno domingo, estou fazendo vídeo de domingo de manhã, tá? Podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas estou aqui tentando te ajudar a ser uma pessoa melhor nos estudos. Então, clica aqui nesse negocinho com... Ó, até engasguei aqui, gente, ó. Clica nesse negócio aqui com o dedinho para cima e comenta qualquer coisa aí, comenta. Desabafa, fala o que você quer, para a gente também engajar esse vídeo, para que mais pessoas vejam e mais pessoas consigam melhorar de vida. Vamos fazer essa roda da prosperidade. Então, eu penso que você deve ressignificar o modo como você estuda. Eu penso de verdade que você deve ressignificar o modo como você estuda. Então, por exemplo, todas as vezes que eu melhor me saí em provas, eu estava emocionalmente envolvido com aquela situação. Então, ou porque lá em casa eu estava com uma situação econômica muito difícil, tá? Eu tinha que estudar porque eu via lá meu pai passando por dificuldades, sabe? Sem dinheiro para pagar contas, minha mãe tendo que trabalhar o dobro, e eu me sentia responsável por aquilo. Então, a única forma que eu tinha era estudar. Era estudar para passar no concurso, para ter uma vida melhor, para oportunizar uma vida melhor para minha família. Então, eu fazia uma marcação positiva naquilo. Por exemplo, até postei esses dias no meu Instagram isso e muita gente concordou. Toda vez que você olha um conteúdo programático de edital, parar de ter medo daquilo. Tem gente que olha o edital e fala, nossa, eu nunca vou aprender isso. Então você já está fazendo marcações emocionais negativas. E toda vez que você sentar para estudar determinada matéria, o seu cérebro, consequentemente, vai lembrar daquela marcação negativa que você fez. Você já foi pro front, pro projeto, achando que não ia conseguir. E ele, o cérebro, gente, o nosso inconsciente, acredita em absolutamente tudo que a gente diz, sejam coisas boas ou coisas ruins. Se você ficar reforçando para o seu cérebro conceitos negativos de que você não vai aprender, de que você é ruim em determinada matéria, o seu cérebro, consequentemente, vai acreditar. O nosso cérebro, ele acredita em tudo que a gente fala. Então, é diferente quando você olha o conteúdo programático do edital, por exemplo, você fala assim, caramba, eu vou fazer isso aqui no meu dia a dia quando eu estiver ocupando o cargo. Então vamos lá. Se você vai fazer concurso para a Polícia Rodoviária Federal, lá tem lá a ementa de legislação de trânsito, tem lá umas 50 resoluções do CONTRAN, tem lá o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Você fala, caramba, que maravilha, eu vou trabalhar na PRF e eu vou ter que estudar isso aqui para eu trabalhar. Eu vou exercer no meu trabalho tudo que está escrito nessas resoluções. Nossa, eu preciso aprender isso, porque aprendendo isso agora, eu vou ser um bom policial. Olha a marcação emocional positiva que você acabou de fazer. Imagina que você vai fazer concurso para, por exemplo, para técnico judiciário do STJ, sei lá, técnico judiciário do TRT, do TRF, do MPU. E você vê lá, ementa lá, tem administração financeira orçamentária. Uns vão falar assim, nossa, que droga, que matéria chata, velho. Nossa, que conceitos ruins. Outros vão pensar assim, cara, eu vou usar isso aqui no meu dia a dia, porque de fato você vai usar. Eu hoje sou técnico do MPU e te garanto, você usa o tempo inteiro. Seja lá onde você estiver lotado, você vai usar sim conceitos de administração financeira. Você precisa saber o que é um resto a pagar. Você precisa saber o que é um exercício, uma despesa de exercício anterior. Você precisa saber a diferença entre LDO e LOA, sabe? Então,
é marcar isso emocionalmente dessa maneira. Cara, eu vou precisar disso pro meu trabalho. Então, se eu quiser ser um bom servidor, eu preciso aprender isso agora. Imagina que é um estágio probatório antes do concurso. Se eu não souber isso aqui, eu não estou apto a ocupar e exercer bem a minha função. Outra coisa que sempre me fez muito bem, eu sempre gostei muito de fazer e inconscientemente eu fazia marcações emocionais positivas. Por exemplo, toda vez que eu me imaginava ocupando o cargo, toda vez que eu sentava na cadeira e me imaginava já lá ocupando o cargo, meu cérebro reagia de uma forma muito positiva. Parece que eu aprendi as coisas muito mais fácil, porque eu jogava para o meu cérebro a notícia de que eu realmente estava lá ocupando aquele cargo e eu precisava fazer aquele passo a passo para chegar lá também. Então, é ressignificar o modo como você se relaciona com a aprendizagem, cara. É parar de querer achar que tudo está no curso de R$ 1.997 que você pagou, na mentoria que você pagou, na mentoria do cara que foi aprovado em tantos concursos. Não é isso que vai te fazer aprovar. Eu venho falando sobre isso muito nos últimos meses. E quem tem me acompanhado nos últimos vídeos tem percebido que esse é o meu discurso sempre. Parar de atribuir a responsabilidade da sua aprovação a alguém, a um terceiro, a parar de terceirizar a responsabilidade pela sua aprovação. Tudo começa aqui dentro, ó, aqui dentro do seu coração, no seu corpo, cuidando de si, tendo equilíbrio emocional, tá buscando equilíbrio nos seus horários, não querer ultrapassar os limites próprios, entender quem é você de verdade, entender quais são as suas dificuldades, procurar ajuda mesmo profissional para entender quem é você. E quando eu falo ajuda profissional, não é o coaching, não é o mentor, é um psicólogo, se você puder contratar um psicólogo para compreender os seus processos de aprendizagem, talvez um bloqueio que você tenha tido lá na infância está atrapalhando os seus estudos hoje. Então é muito maior do que todo esse sistema de coisas que te induz a querer comprar um produto. Tá aí por falar em produto, né? Deixa eu lembrar, se você puder hoje fazer um investimento consciente, né, sem comprometer sua vida financeira, eu tenho aí Black Friday dos meus cursos de redação para concursos públicos, cursos completos meus estão em Black Friday aqui na descrição do vídeo. Então, meu povo, de verdade, o que eu tô te falando aqui vai girar uma chave importante no seu processo de aprendizagem. E com certeza, comece a fazer isso no seu dia a dia. Se você já faz, comenta aqui, professor, eu já faço isso. Eu tenho um certo comportamento que me ajudou muito. Eu quero ouvir experiências, eu quero ver pessoas falando de coisas que já fizeram e que deram certo. Quero conhecer um pouco de vocês. Então comenta aqui, aproveita os comentários, tá? Eu sempre deixo os comentários abertos. Eventualmente, se eu perceber que os comentários são mais agressivos, tal, ou faltam com respeito, eu vou e bloqueio mesmo. Não tem dificuldade nenhuma em bloquear, porque o YouTube é meu e eu não deixo, não permito que pessoas mal intencionadas usem esse espaço para atacar ou enfim. Então, espaço democrático sempre, tá bom, gente? Então, gente, é isso. Eu tô aqui para te ajudar. Espero ter realmente ajudado você nesse vídeo. Forte abraço, dá o like e comenta. Valeu, tchau, tchau.